irmãos? Peço por gentileza para os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Vamos ler apenas um texto. Os irmãos encontrou? Vamos ler todo mundo junto? No 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Peço por gentileza, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em Tua presença, mais uma vez nos colocamos em nome do Teu Filho Jesus. Nós nos alegramos de estarmos reunidos aqui nesta noite para aprendermos acerca da Sua palavra, acerca daquilo que a história tem para nos ensinar. Sabemos, ó Deus, que em todo o tempo o Senhor tem se mostrado o dono da igreja, controlando a história e promovendo a Sua glória. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos aqui aprender acerca da Sua palavra, acerca das Tuas verdades, ó Deus, e também transmitir essas verdades pelo poder do Espírito Santo. Senhor, abre nossos corações, nossas mentes, para que venhamos aqui aprender acerca de Ti e venhamos ser conformados à imagem do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Os irmãos estão me ouvindo aí? Amém? Eu não sei se os irmãos acompanharam hoje no grupo, foi anunciado o tema do ensino nesta noite. E a proposta nessa noite é aqui nós falarmos acerca da importância da reforma protestante e também os 5 sola. Eu não sei se os irmãos ainda lembram, quem esteve aqui o ano passado, nós falamos acerca deste tema. Acho que a nossa irmã Noemi, ela estava aqui. E dia 31 de outubro agora, nós celebramos 508 anos da Reforma Protestante. E nós vamos celebrar dia 31 de outubro agora, 508 anos da Reforma Protestante. E a proposta é nós aprendermos um pouco com a história. É bom aprender com a história. Diz um certo autor, esqueci o nome dele agora, acho que é Edmundo, alguma coisa, ele vai dizer assim, que ele vai falar acerca da história, que aquele que não aprende com a história está fadado a repeti-la. Alguma coisa assim. Aqueles que não aprendem com a história, ou seja, o povo, corrigindo, o povo que não conhece a história está fadado a repeti-la, está condenado a repeti-la. E por que é bom a gente aprender com a história, conhecer a história? Para que a gente não venha repetir os erros. E o texto que nós lemos aqui vai dizer que a igreja ela está edificada em Cristo Jesus. E a igreja está edificada em Cristo. Ninguém pode destruí-la. E quando nós olhamos para a história, toda a história da igreja, esses 2000 anos de história da igreja, por que a reforma
ela foi tão importante para a igreja? Por que que este acontecimento, ele é tão importante, tão marcante para a igreja? Primeiro nós precisamos, eu quero começar aqui falando a respeito da reforma. O que é reforma? Reforma nada mais é do que trazer de volta a forma, trazer de volta a origem. Só precisa de reforma aquilo que tinha forma, ou seja, algo tinha forma e por algum momento perdeu a forma. Então isso que perdeu a forma precisa de uma reforma. E nós olhando para a história da igreja, nesses 2000 anos de história da igreja, nós vemos que a igreja ela enfrentou diversos tipos de perseguições, ela sofreu ataques, retaliações, impérios, governos, opositores se levantaram contra a igreja, perseguiram a igreja, mas mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tantas retaliações que a igreja sofreu, ela ainda tem permanecido de pé. Por mais sombrio que sejam os dias, nós vemos que o dono da igreja ainda está no controle da história. Ele está guiando a sua igreja, ele está promovendo a sua glória através da igreja. E quando nós vemos acerca do seu nascimento, a igreja ela nasce em Atos capítulo de número 2, com a descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste, aonde vai iniciar as primeiras conversões, os primeiros novos convertidos. A igreja começa agora, ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a dar os seus primeiros passos. Então ela começa agora a tomar uma forma, ela começa agora a ter um perfil, uma identidade, um formato. E no verso de número 42, do versículo 2 de Atos, vai dizer que esses crentes, a igreja que agora recém-nascida, vai dizer qual que era a forma da igreja, qual que era a origem, o perfil da igreja, o formato da igreja. O texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, vai dizer que eles perseveravam na oração, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão e louvavam a Deus com alegria. Então esta era a forma que a igreja tinha. Esse era o seu perfil. E quando nós lemos o livro de Atos, lá no capítulo 9, vai dizer então, nós vemos onde ocorre a conversão de Saulo, ali no caminho de Damasco, que foi o homem responsável pela teologia da igreja. E mais para frente, ele escreve ali as suas epístolas, as suas cartas doutrinárias, às igrejas, e de todas as suas cartas e as suas epístolas, as epístolas sendo Romanos e Efésios as cartas mais profundas. E por que essas cartas são as mais profundas? Porque ela ensina que a salvação, ela é por meio da graça, e não pode ser obtida por obras. Paulo vai dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a igreja primitiva. Era assim que o povo vivia, acreditava, professava, cria. E era uma igreja que tinha fundamento, era uma igreja que era cheia do poder do Espírito. E agora a igreja está todo vapor. A história vai dizer que a partir do ano 60 em diante, depois de Cristo, a partir do ano 60 depois de Cristo, a história vai dizer que agora inicia ali uma onda de perseguição contra a igreja. Então, imperadores famosos como o imperador Nero, o imperador Vespasiano, o imperador Domiciano, entre outros, eles tentam a todo custo parar a igreja, que está a todo vapor. Nós estamos falando da história da igreja, no decorrer de séculos. Então esses imperadores se levantam contra a igreja para tentar calar a igreja. E como que eles tentam parar a igreja?
Eles tentam parar a igreja através de perseguições, perseguições ferrenhas, perseguições cruéis. Eles tentam parar a igreja através de penas de morte, das mais cruéis que você pode imaginar. Eles tentam parar a igreja através de torturas, através de ameaças. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja primitiva, nesse tempo, você sabe o que acontecia com os crentes? Os crentes, eles eram cobertos de piche e eles eram amarrados em postes. E eles eram incendiados vivos. E os seus corpos clareavam as ruas, o jardim dos imperadores. Essa era uma forma de perseguição. Se você professa a fé em Jesus, o Nazareno, você está condenado a isso. E lá na antiguidade, os crentes, eles eram também, para os irmãos terem uma ideia, eles eram colocados em cruzes. E a história vai dizer que a crucificação de crentes era tão grande que faltou madeira para fazer cruz, de tanta crucificação que tinha na época. Chegou a faltar madeira. Um dos relatos da história vai dizer que os crentes também eles eram enrolados em peles de animais. Para quê? Para que os cães morderem, para os touros pisotearem e para os leões também o devorarem. Era um verdadeiro massacre, era uma crueldade. Mas só que preste atenção, mesmo diante dessas perseguições, a igreja ainda se mantinha firme. A igreja, ela não perdeu a sua forma, mesmo diante de toda a perseguição, ela ainda crescia. Ela ainda não perdeu o seu perfil. Ela, mesmo diante de tanta perseguição, ela não abandonou a sua fé. Então agora nós chegamos no ano 313. E o que acontece a partir do ano 313 depois de Cristo? A história vai dizer que agora o imperador Constantino, ele vai emitir um edito que é chamado o Edito de Milão. E o que é esse edito? Esse edito garante agora a liberdade religiosa no Império Romano. E no ano 380 depois de Cristo, Teodósio I, no concílio de Niceia, ele declarou a religião oficial do Império Romano. Ou seja, Teodósio I agora ele declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Veja só. Por um lado foi muito bom. Foi bom por quê? Foi bom porque agora cessou as perseguições, cessou a crueldade contra os cristãos, os seus bens que foram tomados agora são devolvidos, agora os templos, eles são construídos agora com o dinheiro do Estado, agora os crentes que outrora estavam sendo perseguidos e mortos, agora através desse edito eles podem se reunir em público para cultuar a Deus. Só que por outro lado, esse edito ele foi muito ruim. Por quê? Quando Teodósio I, preste atenção, quando Teodósio I ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, ele criou agora uma espécie de modelo de igreja. Os irmãos lembram qual que era a forma da igreja? Perseverava na oração, no partir do pão, na comunhão. Tinha doutrina, tinha fundamento. Essa era a forma da igreja. Esse era o modelo da igreja. Agora, o que Teodósio ele fez? Agora, ele criou um outro tipo de modelo de igreja. Ele cessou as perseguições. Qual é o modelo de igreja que ele criou? Ele criou a igreja estatal. O que é a igreja estatal? É uma igreja que é unida com o Estado. A fé agora passa a se misturar com a política, com o poder militar, com a economia. Agora ambas são uma só. Outra, a autoridade espiritual agora foi substituída pela autoridade institucional. Agora é o imperador que comanda a igreja. É ele que manda na igreja agora. E aí, então a gente vê agora uma mistura entre o poder político e a fé.
Com isso, o imperador ele começou agora a interferir em assuntos da igreja. Ou seja, era o imperador que convocava concílios, era o imperador que praticamente decidia questões teológicas da igreja, então já começou a dar problema aí. E agora a fé cristã, que nasceu como um movimento espiritual, lá em Atos 2, agora este movimento ele se tornou uma instituição do Estado. E com o apoio do império, então, era praticamente isso. Ser cristão, se você era cristão, preste atenção. Então, você tinha vantagens. Você tinha vantagens sociais, você tinha uma vantagem política. Então, agora, ser cristão, ou seja, se você era cristão em Roma, então você tinha facilidade em ter cargos importantes do império. Ser cristão tinha a isenção de impostos. Você passava agora a ter privilégios legais. Se você é cristão, então você não pode pagar imposto. Ah, você é cristão? Então você agora tem privilégios. Igrejas passaram agora a receber doações de terras, ouro, propriedades do império, propriedades de cidadãos ricos. Então, praticamente naquela época, você não ia encontrar igreja alugada, né? Todas as igrejas ali, praticamente, elas tinham seus templos próprios. Não que isso seja errado, claro. Não que isso seja... Não estou dizendo que é errado a gente ter nosso local para adorar a Deus. E a fé agora se tornou uma forma de crescer socialmente. Olha só, agora já mudou. Agora a fé, o que a fé virou? O que ser crente virou? Ser crente virou uma forma de você crescer socialmente, e ser crente também passou a ser uma forma de você ter segurança financeira. Veja bem, agora os cristãos estavam protegidos pela lei. Por exemplo, processos, punições começaram agora a favorecer os que eram da igreja. Antes, ser cristão antes você era julgado, condenado simplesmente por você ser cristão. Agora, ser cristão ajudava você a escapar de julgamento. E outros problemas, bispos, patriarcas da igreja começaram a atuar como juízes também, mediadores em disputas civis. Vai vendo. A igreja agora ela se tornou parte do sistema de poder imperial. E agora, quando ela se torna parte do sistema de poder, agora a igreja ela começa a influenciar reinos, ela começa agora a influenciar governos. Não sei se os irmãos estão dando para entender. Olha o que está acontecendo. Lembra daquela igreja? Lembra como que era o formato dela? Olha só o que ela está se tornando. Então, ser cristão praticamente deixou de ser uma questão de fé em Cristo e passou a ser uma estratégia de sobrevivência. De uma vida fácil, de status. E com tudo isso, a igreja agora ela foi mudando a sua forma, ela foi perdendo o seu perfil. A igreja agora ela foi se tornando, vamos dizer assim, católica. Não sei se os irmãos sabem, a palavra católica quer dizer universal, né? Por um lado, a palavra católica ela tem um sentido bom, porque ser católico significa que há só uma igreja universal, não é universal do reino de Deus, tá, irmãos? Que agora há só uma igreja universal em todo o mundo, a igreja dos eleitos. Então esse lado é o lado positivo da palavra católico. Só que depois de tudo isso, essa palavra ela teve uma conotação negativa também. Porque agora os reformadores liga os católicos com Roma. Então a igreja se tornou católica universal, ou seja, igreja e Estado é uma só. Igreja e Estado é uma coisa só. E por isso que hoje tem a Igreja Católica Romana, né? Porque é a igreja que pertence a Roma. É exatamente isso. E olha só, essa igreja agora ela foi crescendo, ela foi dominando, ela foi passando a influenciar os governos. E preste atenção, e não demorou muito, meus irmãos, para que a igreja começasse agora a perder a sua forma, a se corromper,
Agora a igreja começou a unir o santo com o profano. Do ano 300 até o ano de 1500, são praticamente 1200 anos. A igreja ela começou agora a se distanciar da verdade, a perder a sua forma, ao seu perfil. Então o que acontece? Agora as pessoas iam para a igreja não porque se convertia, mas pelo interesse, porque era vantajoso. Então as pessoas não iam para a igreja porque se converteu, porque se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. Não, elas iam para a igreja por causa de todos esses interesses e privilégios. E o que acontece? As pessoas iam para a igreja e traziam, levavam as suas bagagens de paganismo. Então, elementos estranhos foram introduzindo no culto. Algumas doutrinas estranhas foram sendo introduzidas nos elementos de culto. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista, só para os irmãos terem uma ideia. Que doutrinas é essa que foi entrando? Que doutrinas esquisitas são essas que foram sendo introduzidas na igreja? Como, por exemplo, a doutrina do purgatório. Por Gregório Magno, ali a partir do ano 593 depois de Cristo. O que é a doutrina do purgatório? A doutrina do purgatório é nada mais do que quando a pessoa morre, a alma ela não vai nem para o céu e nem para o inferno. Ela vai para uma espécie de estado intermediário e ali ela fica pagando seus pecados. Então, ela ficava tipo numa espécie de lugar intermediário. Se alguém orasse muito pelaquela alma, ela ia para o céu. Agora, se ninguém orasse por ela, game over. Então, olha só, a oração pelos mortos. Aonde foi que surgiu a oração pelos mortos? No ano 380 depois de Cristo. Eu vou aqui falar rápido por causa do tempo. Então, doutrinas como confecção de velas acesas em momentos de culto, foi introduzida a partir do ano 320. Veneração a anjos, a mortos e o uso de imagens. Isso foi introduzido no culto a partir do ano 375. Orações começam a ser feitas a Maria como mediadora. Olha, quando que surgiu isso? Oração a Maria. A partir do ano 600. Então, doutrinas como o início do papado, a partir do ano 440, por Leão Magno, culto à cruz, às relíquias, água benta para santificar um local que é amaldiçoado. Então, isso aqui está parecendo até umas práticas de algumas igrejas hoje, né? Só mudou ali a roupagem. Então, água benta para santificar um local, isso surgiu praticamente a partir do ano 850. A canonização dos santos. Ou seja, o que é a canonização dos santos? Pessoas mortas, elas podiam responder orações, como os apóstolos, os mártires, isso a partir do ano 995. A confissão auricular de pecados ao padre, onde surgiu isso? A partir do ano 1215. Olha só o que foi sendo introduzido. Os irmãos já estão percebendo que a igreja já está caminhando há anos-luz do formato dela. Ela tinha um formato, olha só o que ela está se tornando. E eu vou citar uma última aqui, por exemplo, as indulgências papal. Essa aqui foi o ápice de tudo, de tudo que é ruim. O que é as indulgências papais? Ela foi criada pelo Papa Leão X. A indulgência papal, ela era um documento assinado pelo Papa que dava, esse documento, ele dava perdão de pecados. Eita, Jesus! Só Deus na causa. Ou seja, esse documento ele tirava a alma do purgatório e fazia ela ir para o paraíso. Olha só. E detalhe, esse documento ele era pago, você tinha que pagar por ele. E por que o Papa Leão ele criou essa indulgência papal? Porque ele queria construir a Basílica de São Pedro. Então ele precisava arrecadar fundos, então ele criou a indulgência papal. Parece brincadeira, né, meus irmãos? Mas hoje em dia isso, deixa eu ficar quieto, só está mudando o nome, né? E também tinha o seu propagador, esqueci o nome dele agora, era Tetzel. E tinha o seu propagador que ele arrecadava.
o Tetzel, ele tinha uma fala famosa, que quando a moeda tilindar o cofre, uma alma sai voando do purgatório. Então ele era muito bom em arrecadar, ele praticamente explorava a fé das pessoas, que era alegre, não tinha conhecimento, as pessoas ouviam aquilo e acreditavam. Então o que acontece? Lá no interior da Alemanha, olha só como que olha a importância da reforma. Como que aconteceu a reforma? Então, preste atenção, para a gente entender a importância da reforma, a gente precisa entender isso daqui que eu estou falando. Olha só o que a igreja se tornou. Então Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, lá no interior da Alemanha, em uma cidade chamada Wittenberg, Deus começou agora a trabalhar no coração de um monge, de um homem. E qual era o nome dele? Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano. E a história vai dizer que Lutero, ele foi enviado para Roma para estudar a Bíblia. E quando ele, num determinado momento, que ele estava estudando a Bíblia, ele abre a Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, e ele tem um choque. Ele lê que agora que o justo viverá pela fé. E Lutero, ele entende que a salvação ela é mediante a fé. Lutero, ele entende que a salvação ela não é pelas obras. E nem através das indulgências ou das penitências, que a salvação não é através de romarias. Então o que acontece? Aqui neste momento ocorre a conversão de Lutero, o encontro com Deus. E ele começa agora a perceber os desvios da igreja. Então, no dia 31 de outubro de 1517, o que Lutero ele vai fazer? Ele fixa as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E rapidamente as suas teses elas são propagadas por toda a Alemanha. Antigamente, se você quisesse divulgar alguma coisa, alguma notícia, você pregava na porta da igreja, como se fosse o Facebook da época, ou o Instagram da época, ou o Jornal Nacional da época. Então, a mídia da época era essa. Você quer divulgar uma coisa, você vai lá e você prega na porta, e aquele material ele é divulgado, ele é espalhado. E o que são as 95 teses de Lutero? Essas 95 teses, elas eram refutações com bases bíblicas contra as vendas de indulgências e contra o papado. Lutero agora começou a abrir os olhos, começou a ver que a igreja agora se distanciou, se desviou, se apostatou da verdadeira fé, da sua verdadeira forma. Ela perdeu a sua identidade. E, na verdade, a intenção de Lutero era fazer a igreja voltar à sua forma. Ele falou assim: opa, peraí, nós estamos errados. Está errado isso aqui. Então, a intenção não era fazer uma nova religião, era fazer a igreja voltar à sua forma. Então, com isso, Lutero ele dá início agora a um dos maiores movimentos da história, que é a Reforma Protestante. E no ano de 1521, a história vai dizer que o Papa Leão ele ficou incomodado com isso, e ele escreveu um documento exigindo que Lutero ele viesse a se retratar. E ele viesse se retratar na Dieta de Worms, que era praticamente um espaço onde se tratava e se retratava de ideias. E agora Lutero ele é intimado a comparecer neste lugar, e também a revogar as suas teses. E a história vai dizer que Lutero ele comparece a essa dieta, né, a essa reunião, e qual é o seu argumento que ele vai dar? Ele vai dizer assim, que ele rasgaria as suas 95 teses caso alguém lhe provasse pelas escrituras que ele estava errado e que não era lícito ele agir contra a sua consciência. Então, o que acontece? Aí a história vai dizer que agora ele é excomungado, ele é ameaçado de morte, e no dia 26 de abril de 1521, no caminho de volta para a sua casa, ele é sequestrado, não pelos seus inimigos, mas pelos seus apoiadores. E ele é sequestrado, e ali ele é levado a um castelo, e neste castelo ele vai
ali traduzir a Bíblia para o alemão. A história, resumidamente, é basicamente essa, né? E agora todos têm acesso à Bíblia na sua própria língua. Eu já vou entrar aqui agora nos 5 pontos por causa da hora, mas eu quero aqui falar para os irmãos que Lutero não foi o único reformador, né? Quais foram os principais nomes da reforma? E quais foram as suas contribuições? Eu vou citar aqui alguns nomes. O primeiro, como aqui a gente falou, é Martinho Lutero, né? Nascido em 1483. Ele era alemão e Martinho Lutero foi quem iniciou a reforma. Ele foi o ponto inicial da reforma. Antes de Lutero, havia uns pré-reformadores, né? Que também tinham a mesma ideia. Só que Lutero foi praticamente quem iniciou esse movimento de reforma. E ele também traduziu a Bíblia para o alemão e foi um dos responsáveis por restaurar a doutrina da justificação pela fé. Outro nome também, outro reformador importante da história, é João Calvino. João Calvino, ele era suíço, nascido em 1509, e ele foi um dos teólogos da reforma. E João Calvino também foi quem sistematizou a teologia reformada, calvinista. E foi ele também que escreveu as Institutas da religião cristã. Outro reformador, Ulrico Zwinglio. Olha um nome bonito aí para pôr no filho, ó. Eu vou falar para a Thalita. Chama Ulrico Zwinglio. Tá vendo aí? Ulrico Zwinglio. Quem foi esse reformador? Ele foi também da Suécia, ele era suíço. E ele foi responsável pela reforma em Zurique. E Ulrico Zwinglio, ele enfatizou a autoridade da Bíblia. Ele criticou rituais, a missa e como sacrifício. Outro reformador, Thomas, acho que é Cranmer, que se pronuncia assim, né? Thomas Cranmer. Quem foi ele? Ele foi inglês. Ele era da Inglaterra, nascido em 1489. E ele reformou a igreja anglicana. Se envolveu na tradução da Bíblia para o inglês. Olha só. E outro reformador também, acho que alguns irmãos já ouviram falar, o nome dele é John Knox. Quem foi esse reformador? Ele era escocês, da Escócia, nascido em 1514. John Knox, ele liderou a reforma na Escócia. Perceba que agora o movimento da reforma, ele começa agora a crescer. Ele não apenas fica na Alemanha, ele começa agora a crescer, se espalhar para a Suíça, para a Inglaterra, começou agora a se propagar para a Europa. Claro, começou a aparecer muitos reformadores. Eu estou aqui apenas listando um dos principais nomes da reforma. E eu não sei se os irmãos sabem, John Knox, ele foi também o fundador da igreja presbiteriana. Ele é o pai dos presbiterianos. E todos esses reformadores, eles perceberam o desvio da igreja católica romana. Eles perceberam os seus abusos, o quanto que a igreja ela se distanciou da verdade, ela perdeu o seu perfil, ela se corrompeu. Então eles iniciaram através de protesto o movimento da reforma, né? Que era o movimento da reforma era praticamente esse, é fazer a igreja voltar à sua forma, à sua origem, a corrigir os erros doutrinários, desvios. Então os reformadores eles passam agora a restaurar e trazer de volta o quê? Eles passam a trazer de volta os fundamentos da fé. Lembra da igreja primitiva? A igreja de Atos? Eles começam agora a restaurar essa igreja. A trazer de volta os fundamentos da fé. O evangelho puro e simples. A sã doutrina. Os ensinamentos da palavra de Deus. Os irmãos estão percebendo que tudo aquilo que a gente crê hoje, alguém pagou o preço por isso. Então hoje, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se hoje nós cremos que a salvação ela é somente mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras, isso foi o que a reforma trouxe para nós hoje. Essas verdades, essas riquezas.
Ou seja, os ensinamentos da palavra de Deus. A ideia agora é fazer a igreja voltar a esses fundamentos. Olha só o que os reformadores fizeram. Então os reformadores, eles resumem a doutrina cristã, e agora eu vou entrar aqui nos 5 pontos, através dos 5 sola. O que é os 5 sola? 5 sola não é sola de sapato, tá, irmão? 5 solas são 5 pontos. A palavra sola, né, que a gente fala sola escritura, sola fide, essa palavra sola, ela vem do latim, ela significa somente ou apenas. Então, quais são os 5 sola? Primeiro, sola escritura, ou seja, somente a escritura. Segundo ponto, sola fide, que significa somente a fé. Depois, sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. E soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Esses 5 pontos, eles eram uma resposta ao sistema de autoridade da Igreja Católica do século XV. Era uma resposta aos abusos que a Igreja praticava. Por exemplo, vamos entrar aqui no primeiro sola escritura. Somente a escritura. O que era o primeiro ponto? Somente a escritura. A Igreja Católica, ela sustentava, preste atenção, e ela defende isso até hoje, tá, irmãos? Ela defendia 2 fontes de autoridades. A primeira fonte de autoridade, a Bíblia. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a Bíblia não é suficiente. E eles também criam na tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? A tradição da igreja incluía os ensinos dos pais da igreja, os decretos, os concílios, as declarações do Papa. Além disso, o Papa, olha só, ele era considerado o intérprete supremo da Bíblia. Então o catolicismo, embora eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, porém a Bíblia para eles é insuficiente. Eles defendem que a tradição da igreja, olha só, a tradição da igreja também é fonte de autoridade, igual à Bíblia, ou até mesmo acima da Bíblia. Então, quando a gente pergunta, da onde vem essas doutrinas estranhas? Purgatório, oração aos santos, veneração a Maria, não está na Bíblia. Mas aonde que está isso? Está na tradição. E a tradição também tem autoridade igual à Bíblia. Os irmãos entendem? Então por isso que eles creem nessas doutrinas esquisitas. E o que acontece? Então os reformadores, como foi que eles reagiram a esse sistema? Aí os reformadores, eles afirmaram que só existe uma fonte de autoridade que é infalível para a nossa fé e para a nossa vida cristã. E qual fonte que é essa? Não, é somente a Escritura. A tradição, ela pode errar, a tradição, ela é contraditória à palavra de Deus. Como assim 2 fontes de autoridade, uma contradizendo a outra? Então os reformadores, eles afirmaram que a tradição, ela pode errar, o Papa, ele pode errar, e somente a Escritura, ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente. Não há necessidade de novas revelações. O que Deus tinha a revelar, Ele revelou na sua palavra. Então, para eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, só que ela não é suficiente, há novas revelações. Deus não revelou tudo o que Ele queria revelar. Então, por isso que eles creem na autoridade do Papa. Então, os irmãos entendem agora a questão da indulgência? Porque se o Papa falou, o Papa tem autoridade. Ele é o representante de Cristo na Terra. Olha só que absurdo. Então, aí os reformadores, eles afirmaram o quê? Não, somente a Escritura. A Escritura, ela está acima da igreja. É a Escritura que valida a igreja, não a igreja que valida a Escritura. Toda crença e doutrina devem estar pautada e julgada pela Escritura. Meus irmãos, esse princípio é para nós também. Estes mesmos perigos,
que estava rodeando o contexto da igreja neste tempo, também está rodeando os nossos dias de hoje. Nós não podemos dizer amém para qualquer tipo de pregação, para qualquer tipo de revelação. Nós não aceitamos novas revelações. Tudo que Deus tinha para revelar, todo o conselho de Deus, está somente nas Escrituras e ponto final. Somente as Escrituras. Aquilo que você ouve, você tem que colocar à prova aquilo que você ouve. A Escritura aprova isso? A Bíblia aprova isso? Não está na Escritura, então não serve. É assim. E tudo que é necessário para a salvação e para uma vida santa, para uma vida piedosa, está na Escritura. Não há necessidade de indulgências, não há necessidade de penitências e muito menos de romarias. Segundo ponto, sola fide, ou seja, somente a fé. Segundo sola. Este ponto, meus irmãos, ele foi o coração da reforma. Somente a fé. Este ponto ele trata a maneira pela qual o pecador ele é justificado diante de Deus. O que o catolicismo ele ensinava, e ensina até hoje, o catolicismo ele ensina que o pecador, para ele ser justificado, para ele ser salvo, para ele ser perdoado, ele precisa receber graça infundida. O que é isso? O pecador, para ele ser salvo, para ele ser justificado, ele é através da graça de Deus. Eles não negam a fé, mas somente a fé ela não é suficiente. Também é por meio de sacramentos, através do batismo, através da confissão, através da Eucaristia. A salvação era acompanhada, ou seja, de boas obras. Era praticamente isso. O homem, ele coopera com a graça de Deus. É isso que eles defendem. Que o pecador, ele coopera com a graça de Deus. Eu não creio nisso não, tá, irmão? Isso aqui é o que o pessoal está falando. Tô vendo o pessoal fazendo meio assim. Isso aqui é o que o catolicismo ensinava e ensina até hoje. E eles creem o que também? Que a salvação é um processo contínuo em que o pecador ele vai sendo salvo de pouco a pouco, na medida em que ele vai fazendo boas obras, na medida em que ele vai fazendo o sacramento. Então os irmãos vê que a salvação depende de você, tá? Você quer ser salvo? Depende de você. Deus apenas dá uma forcinha para você, o resto é com você. Depende do seu mérito. E qual é a resposta dos reformadores? A resposta deles é que o homem ele é justificado somente pela fé. Você é salvo, você é justificado, você é perdoado somente pela fé. Sem as obras da lei, como diz Romanos 3, 28, Efésios 2, 8 e 9. Ou seja, os reformadores eles vão ensinar o quê? Que a justificação ela é um ato jurídico de Deus. Ela não é um processo do homem, é um ato jurídico de Deus. Deus declara o pecador justo por causa da justiça de Cristo, não por causa da sua justiça. Mas Deus declara o pecador justo por causa da justiça de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por você. A justiça de Cristo ela é imputada, ela é acreditada ao pecador, a você. O pecador ele recebe essa justiça através da fé, somente pela fé. Essa justiça, este perdão, essa salvação, ele é acreditado, ele é dado a você, ele é dado ao pecador apenas pela fé em Cristo. Você precisa apenas crer. A salvação ela é como um dom. Ela não é uma conquista, mas ela é um presente de Deus ao pecador. Bora para o terceiro. Terceiro sola. Sola gratia. Somente a graça. O que o catolicismo ensinava? O catolicismo ele ensinava que a graça de Deus ela era necessária. Eles não negavam que a graça de Deus era necessária para a salvação, mas não era suficiente. Era a graça de Deus mais alguma coisa. A salvação, eles entendem como que a salvação, primeiro, ela começa com a graça de Deus.
Ela dá lá um empurrãozinho em você. Ela dá aquela forcinha, certo? Deus ele vai dar o primeiro passo. E depois a pessoa ela teria que agora se esforçar. Agora, meu filho, você se esforça agora. Quer ir para o céu? Se esforça. Faz boa obra. Você precisa merecer. Você precisa conquistar. Deus precisa ser o seu devedor. É isso que eles criam. E o pecador ele precisa cooperar com a graça de Deus. Olha só. E se eu disser que tem gente no nosso meio que crê nisso? Não acredita nisso? Tem gente que crê nisso. Eu preciso ser bom. Porque tem gente que crê assim, para eu ir para o céu tem que ser bonzinho. Deixa eu dizer uma verdade, céu não é lugar de bonzinho. Céu é lugar de pessoas que foram justificadas pela graça, pela graça de Cristo. A graça eles entendem que a graça de Deus apenas dá uma forcinha, mas é o homem que precisa contribuir com as suas próprias justiças. Isaías vai dizer o quê? Que as nossas obras, as nossas boas obras, são o quê? Como um trapo de imundícia. Deixa eu resumir melhor isso daqui. Você quer ser... O que é as boas obras diante de Deus? Alguém aqui já viu um leproso? Os irmãos já conhecem a doença da lepra, né? Que causa feridas na pele, e aquelas feridas vai exalando aquele pus mal cheiroso, né? Vamos tentar dar um jeito nesse leproso? Vamos comprar a roupa mais cara, a roupa da melhor marca, e vamos agora colocar nesse leproso, certo? Aparentemente, ele vai aparecer bem apresentável, só que alguns minutinhos, o que vai acontecer? O pus daquela lepra vai começar a danificar aquele tecido caro. Essa é as nossas obras, as nossas boas obras diante de Deus. Elas não servem para nada. Você entende agora porque Cristo teve que morrer? Para um pecador ser salvo sem Cristo, você quer ser salvo sem a graça de Cristo? Deixa eu te dar uma receita. Você precisa ser perfeito. Do momento que você nascer até o momento que você morrer, você precisa cumprir toda a lei de Deus sem quebrar uma vírgula. Um pecado, game over para você. Aí eu pergunto, quantas mentiras será que você já contou? Quantas vezes nós já quebramos a lei de Deus? É impossível. É impossível. Só Cristo foi perfeito. Só Cristo cumpriu toda a lei. Ele vai dizer o quê? Que eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. Ele foi perfeito. Ele cumpriu toda a lei. E o que acontece? Por que nós cremos que é somente pela graça? A partir do momento que um pecador, que um leproso, condenado, ele crê em Cristo, olha para Cristo, deposita a sua confiança em Cristo Jesus, Cristo pega todo o seu mérito e ele deposita sobre este pecador. Aleluia. E Deus o torna justo. É somente por aquilo que Cristo fez. Essa foi a resposta dos reformadores, que a salvação ela é inteiramente um dom gratuito de Deus e não é por mérito humano. O homem ele está morto em seus pecados. Ele está morto. Ou seja, o homem ele não tem capacidade de cooperar com a graça de Deus. Porque o homem ele está morto. A sua natureza está morta. Você já tentou conversar com o morto? Ele está morto, não reage. Como que ele vai cooperar sendo que ele está morto? Para ele ressuscitar, para ele responder, ele precisa primeiro ser vivificado. Ele precisa ser regenerado. Isso é a graça de Deus. Ninguém, meus irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher consegue amar a Deus por vontade própria. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue ir a Deus por vontade própria, porque o homem está morto nos seus pecados e nos seus delitos. Se a graça de Deus não for até ele não pode ir a Deus. É a graça de Deus que vivifica este pecador, que dá vida a este morto. É o que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos mortos, nós não amávamos a Deus, nós não desejávamos a Deus, mas o que aconteceu? Um dia Ele foi até nós, e Ele nos vivificou com a sua graça. Isso não foi através de obra nenhuma que você fez, isso não foi por boas obras que você fez. Muitas vezes, eu já ouvi alguns pregadores, às vezes fazendo apelo,
E de uma forma infeliz, às vezes vai dizer assim, na hora do apelo: olha, dê um passo para Deus, que Ele vai dar 10 passos para você. Isso não é verdade. Porque para o pecador dar um passo para Deus, Deus precisa ir até este pecador. Ele só pode dar um passo. Ele só pode ir a Deus se primeiro Deus for até ele. Se primeiro a graça de Deus for até ele. Se a graça de Deus não for até ele, ele não consegue dar um passo sequer. Então foi isso que os reformadores, essa foi a proposta dos reformadores. Era isso que os reformadores, eles afirmavam, né? Que é só a graça de Deus que pode vivificar o pecador do começo até o fim da vida cristã. Nós precisamos da graça de Deus, não é só no começo da fé, é em toda a nossa vida cristã. Se não for a graça de Deus na nossa vida, meu irmão, nós não fazemos nada. Lutero, ele dizia que nós contribuímos para a nossa salvação com nada além de pecado, que a tornou a nossa salvação necessária. Vamos para o quarto ponto? Solos Cristo, ou seja, somente Cristo. E este ponto, ele é o centro da mensagem do Evangelho, porque ele vai agora tratar acerca de quem é o único mediador entre Deus e o homem. O que o catolicismo ensinava? Ele ensinava que Cristo, ele é o Salvador, só que Cristo, ele é o Salvador, mas não o único mediador direto. Eles criam e também creem até hoje que a salvação também ela é mediada por meio da decisão da igreja. Já pensou nisso? O crente, ele podia buscar também a intercessão de Maria, dos santos. O que era a intercessão dos santos, a intercessão de Maria? Eles eram vistos como mediadores auxiliares, irmã Noemi. Então Maria e os santos, eles eram o quê? Mediadores auxiliares diante de Deus. Praticamente eles ajudavam Jesus a fazer a mediação. Acho que é tanta gente, né? Acho que Jesus não está dando conta de mediar tanta gente. Então, acho que Jesus está fazendo o quê? Processo seletivo. Está abrindo vaga de processo seletivo para ser mediador. Então, quando um santo era canonizado, ele passava o quê? A ser mediador. Já pensou ser mediador? Diga misericórdia. São Jorge. São Rivas. Santa Noêmia. São Marcelo. A Igreja Católica queria nisso. É muita gente para mediar, Jesus não está dando conta. É melhor rir para não chorar, né, irmãos? E eles creem nisso até hoje. A gente ri, mas isso aqui é verdade, eles creem nisso até hoje. E qual foi ali a resposta dos reformadores, né? Eles reagiram isso afirmando com firmeza que Cristo é o único mediador e salvador e intercessor entre Deus e os homens. Somente Cristo. 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum santo, nenhum sacerdote ou sacramento pode acrescentar algo ao que Cristo já realizou. É somente Cristo. Não precisa acrescentar nada. Ele é o único mediador e ponto final. Amém, irmãos? Os irmãos creem nisso ainda? Glória a Deus, aleluia. E o último ponto, o último sola, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Eu vou encerrar com este último ponto. Este último ponto é a coroa dos outros 4 pontos. É a cereja do bolo. Este ponto ele vai responder uma pergunta, pastor. Esse 5º ponto, somente a Deus a glória. Para quem é toda a glória? Pela salvação e pela nossa vida cristã. Para quem?
O que o catolicismo dizia, ensinava? Que a glória da salvação ela era em partes compartilhada. Olha só, Deus ele recebia glória por oferecer a graça, então ele recebia a glória por isso, mas o homem também recebia glória por cooperar com essa graça. E ele também recebia glória por praticar boas obras, por obras meritórias. A igreja, os santos, Maria, eles eram vistos como participantes e intercessores na obra da salvação. Olha só que absurdo. Ou seja, então eles também recebem honra, eles também recebem veneração. É por isso que o católico diz, eu não adoro Maria, eu venero Maria. Só que na prática é a mesma coisa. Né? Na prática é a mesma coisa. Assim a glória de Deus ela era dividida entre Deus, a igreja e o homem. Olha só. E qual foi a resposta dos reformadores? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence somente a Deus, pois toda a salvação é obra dele. A sua salvação é obra dele, do começo ao fim. O mesmo Deus que te chamou, que te salvou, é o mesmo Deus que também te mantém com a sua graça. Se você está em Cristo Jesus, ninguém pode roubá-lo das suas mãos. Aquele que está em Cristo Jesus, ninguém pode tomá-lo da sua mão. Você está em Cristo? E qual foi a resposta dos reformadores? A salvação é inteiramente para a glória de Deus. Nenhum homem, nenhuma instituição ou obra humana pode reivindicar mérito. Toda a vida do cristão deve ser vivida, toda a sua vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus. O culto, o serviço a Deus, a obediência a Deus, o centro, qual que é? A exaltação de Deus. E não é a exaltação do homem. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Martinho Lutero também, ele dizia o quê? Que a verdadeira teologia, ela é aquela que aponta o homem para baixo e Deus para cima. Essa é a verdadeira teologia. E para concluir, meus irmãos, conclusão, a reforma ela não foi apenas um protesto. A reforma protestante ela não foi apenas um protesto contra os abusos, contra os desvios doutrinários do catolicismo. Mas a reforma protestante, ela na verdade ela foi uma redescoberta do evangelho bíblico. É redescobrir o verdadeiro evangelho. A reforma, os 5 solas não são apenas um lema histórico do passado. Mas os 5 solas, ele foi na verdade redescobrir verdades eternas. Olha só que verdades magníficas nós temos. É maravilhoso crer nisso. É libertador crer que somente é pela fé em Cristo, não é por obras. Porque se a salvação dependesse de mim, se a salvação dependesse de você. Mas olha como que é libertador, olha como que é maravilhoso. Somente Cristo, somente a fé. Aleluia. E em nossos dias, meus irmãos, embora nós vivemos num contexto tão diferente desse da reforma, só que estes mesmos perigos estão também sondando, estão nos rodeando. Nós vivemos em dias em que igrejas, elas substituem a palavra de Deus por opiniões humanas, por ideologias humanas. Nós estamos vivendo dias em que a graça de Deus ela está sendo trocada por barganhas espirituais.
e nós não precisamos de novas revelações. É somente a Escritura, ela é a nossa rocha firme. Tudo o que nós temos e somos vem apenas da graça de Deus. Cristo, ele é o centro de tudo. A salvação não se compra, ela se recebe pela fé em Cristo. A vida cristã, a igreja, a nossa chamada, a sua chamada, ela existe para a glória de Deus e não para a nossa glória. E para encerrar, a igreja, isso aqui é para nós, a igreja sempre precisa ser reformada. A reforma não parou no século XV. A reforma, a igreja, ela sempre precisa ser reformada e sempre se reformando conforme a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não é essa reforma aqui da igreja não, tá, irmãos? Então, no dia 31, não sei se o senhor vai conseguir dar continuação por lá? O pastor vai estar no Conamp, né? Mais para frente a gente pode também falar acerca do período pós-reforma, que é muito bom. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.